Bom, a Copa do Mundo tá aí e já já a gente vai descobrir se o Brasil vai ser hexa ou não. E já que a gente tá perto, eu resolvi trazer pra vocês os melhores animes de futebol. E em alguns eles até disputam a Copa do Mundo também. Eu gosto muito de animes de esportes em geral. Acho um tema muito legal e a abordagem e competições que rola no anime eu acho muito foda. E a gente vai começar aqui com um dos meus animes favoritos, não só de futebol, mas tipo assim, de todos, muito por conta dos games que eu zerei todos eles. Eu adoro. É algo que já faz parte da minha essência. Eu tô falando de Inazuma Eleven, ou mais conhecido aqui no Brasil como Super 11. Um dia em 2010, numa bela tarde, assistindo ali os desenhos da TV aberta, da Rede TV, onde passava o TV Kids, quem lembra? Eu fui apresentado a essa maravilhosa obra. Eu já assistia muito anime ali na TV Kids, Pokémon, o Ryukendo já passou, Digimon, mas aí do nada assim começou o Super 11. E foi tipo assim, sem eu saber, eu não tinha visto o anúncio nem nada, eu só tava assistindo lá um Pokémonzinho e puf, Super 11. E bom, na época eu não sabia, mas cara, aquilo lá era tudo que eu precisava, mano. Um anime de futebol com poder, cara, tem como isso dar ruim? Eu já gostava muito de um anime parecido, não parecido, mas de futebol com poder, que é o Capitão Tsubasa, mas Inazuma Eleven começou diferente, já começou tomando um lugar ali no meu coração. Não tem como não se apaixonar por um cara virando um tornado de fogo pra dar um chute pro gol, né? Ou melhor, um furacão de fogo. Mas Inazuma Eleven ele teve várias temporadas. Na TV aberta, ele passou só até o comecinho da parte em que eles vão pra Copa do Mundo, pois foi dublado só até essa parte, acabou em um episódio bem aleatório, mas essa parte que eles vão pra Copa do Mundo é a minha parte favorita do anime. Mas depois disso tem outras gerações, como Inazuma Eleven Go, em que já passou uns anos ali que eles disputaram o futebol fronteira internacional, que é a Copa do Mundo deles lá. E bom, no Inazuma Eleven Go, a Copa do Mundo é meio que intergaláctica, mano. Admito que essa parte me pega um pouco no anime, acho meio paia. Os caras jogam futebol em todos os planetas, como assim, velho? Mas depois tiveram outras temporadas com outras linhas do tempo. Pra quem assistiu lembra que no original o irmão do Fubuki era morto. Mas nessa nova linha do tempo que se chama Aris no Tenbin, o Atsuya, o irmão do Fubuki, tá lá, tá vivo. Então é tipo como se fosse uma linha temporal diferente. Então tem muito material pra você assistir de Inazuma Eleven. E bom, eu sei que não é o foco aqui, mas também tem muito jogo de Inazuma Eleven. E os animes, eles sempre acompanham os jogos, que surpreendentemente foi o que deu origem às obras. E a primeira temporada, apesar de ter chego só em 2010 aqui pra gente no Brasil, ela já existe desde 2008, sendo que o game foi lançado em 2007, então tipo, a série é derivada do game. E o anime ele tem uma nota muito alta no MyAnimeList. Como eu sempre digo, isso não importa muito, é mais pro conteúdo do vídeo, mas fiquei surpreso até por essa nota. Sempre os animes que eu falo aqui, o que eu vejo, as notas são bem baixas, mas de Inazuma Eleven é 7.75. Porém, no meu coração é um 10, cara. Não tem como. E é pra todas as temporadas, mano. Tá maluco. Menos pro Go Galaxy. Aí não tem como. Mas voltando a falar que em 2010, quando ele estreou aqui no Brasil, no lançamento semanal original do Japão, já tava rolando o futebol fronteira internacional em 2010. Justamente quando também teve a Copa do Mundo da África de 2010. E na moral, cara, hype demais. Eu acho que deveria sair um anime novo de Inazuma Eleven amanhã já, pra ser igualzinho em 2010, ter lançamento junto ali com a Copa. Eu lembro que os AMVs de Inazuma Eleven com música da Copa, cara, pô, era demais, velho. Porém, eu não assistia ainda o japonês naquela época, porque eu não tinha internet em casa. Eu via, tipo, no YouTube na casa dos outros, e ficava imaginando quem que eram os personagens que pareciam ali nos AMVs que eu ainda nem tinha visto quando eu tava passando na TV aberta. Aí eu comecei a assistir no ano seguinte, em 2011, aí eu tinha internet, e comecei a acompanhar Inazuma Eleven Go semanal. Tipo, eu peguei literalmente o terceiro episódio, assim, que eu comecei a assistir de Inazuma Eleven Go semanal, junto assistindo paralelo ali o clássico, tudo em japonês. Cara, sério, isso é muita nostalgia pra me lembrar disso. Mas o curioso é que em 2010 eu ainda fui na Lan House e descobri que os jogos de Inazuma Eleven eram de Nintendo DS. Então eu baixei o jogo na Lan House num pendrive, eu já tinha o emulador por jogar Pokémon e só levei o jogo, tipo, pra casa pra jogar no emulador e, mano, quando deu certo, na moral, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara. E sim, eu zerei os 3 jogos de Inazuma Eleven que tem de Nintendo DS ali, que são
uns de RPG grande pra cacete e eu zerei eles todo em japonês, mano. Na verdade, eu não sei nem como eu zerei isso, cara, na época, mas eu era meio tryhard nesses games na época. E, pô, Inazuma Eleven tudo é muito bom, cara. Até as openings são muito maravilhosas. Todas as openings são muito boas. Tanto as japonesas de todas as temporadas, quanto as openings que foram traduzidas pra português. Que também foi, tipo, muito marcante, cara. Levante a cabeça, a muralha vem na frente, não assustará a gente. Sei que não estou sozinho, nós jamais desistiremos. Defendi no objetivo, acredito na vitória, pois você está comigo. Bom, se você não percebeu ainda, eu sou um pouco fã de Super 11. Meio suspeito, né, porque é uma obra que faz parte da minha vida. Mas eu recomendo muito, é muito boa. Mas não vai achando que é tipo um Blue Lock, que tem algum poderzinho. Não, Super 11 tem muito poder, cara. Tipo assim, a bola sai full. Tem um demônio nas costas do cara pra defender um chute do gol. Mas na moral, é isso que deixa o anime maravilhoso, cara. Então dá uma chance. Se você ainda não conhece, né? Acho difícil. O anime que eu vou falar agora talvez seja bem pouco conhecido, mas também é um anime que é muito bom. O nome dele é Days, sendo lançado em 2016. E pô, eu não achei que fazia tanto tempo assim já. Porém, esse anime é um futebol sem poder nenhum. A trama, ela acompanha o personagem principal que nunca tinha jogado futebol na vida dele, até que ele fica amigo de um cara que, esse cara, ele é um prodígio do futebol. E assim ele acaba jogando futebol ali pela primeira vez junto com um amigo dele, e querendo se dedicar ali, ele tem a ideia de começar a jogar no time do colégio dele. Porém, ele não faz a mínima ideia que o colégio dele é tipo super forte, mano. É um time que tá cotado ali como um dos melhores, e que tem um jogador no time que já tá cotado pra ser profissional. Então, tipo, o caminho pra ele, que vai começar a jogar ali no ensino médio, já é muito maior, porque ele praticamente tem que aprender a jogar do zero, em um colégio que tem muito jogador e muito cara bom já. E o da hora desse anime é que não é que ele começa a jogar e é um cara bom que vai se descobrindo, não. Pô, ele é realmente um perna de pau, ele não sabe nada de futebol. Tipo, ele não tem nem chuteira pra jogar ainda. Mas bom, ele tem um certo desenvolvimento ali no decorrer do anime, mas eu acho que tem poucos episódios e muita história ainda pra explorar esse desenvolvimento dele. Então eu não sei como que é o material original dele, pois eu só assisti o anime mesmo, que tem 24 episódios e uma nota de 7.18 no My Anime List. Mas na moral, esse anime ele merecia uma temporada nova, mas nunca nem teve nada anunciado, infelizmente. Porém, recomendo muito você assistir ele, é muito legal. Agora um anime clássico que tem muito futebol e muita Copa do Mundo, que é Capitã Tsubasa, ou conhecido aqui no Brasil como Super Campeões. E esse anime ele também tem uma certa história na minha vida, pois eu assisti a ele há muito tempo. É da época que passava os anime old school na Rede TV, em 2006 ali mais ou menos. Ele passava junto com o primeiro Fullmetal, sem ser o Brotherhood. Cara, é muito antigo isso. Eu era bem criança nessa época. Mas pô, eu amava assistir Super Campeões e por incrível que pareça, sim, ele passava na mesma época que também teve a Copa do Mundo de 2006. E tava passando ali justo a parte que eles também jogam uma Copa do Mundo. Mas os episódios vão além, vão até o Tsubasa ali se tornar profissional e jogar aqui no Brasil. E passou mais uns episódios ali e daí depois nunca mais. E muitos anos depois, em 2018, aconteceu um remake do anime, das primeiras temporadas ali. E recentemente eles adaptaram essa parte do Mundial, que é o Junior Youth Arc. E acho que Capitã Tsubasa foi o que abriu as portas para muito anime, não só de futebol, mas para animes de esporte em geral. Afinal, a primeira temporada desse anime é de 1983, então com certeza ele faz parte da história dos animes. E Capitã Tsubasa não tem um futebol real igual ao Days que eu falei anteriormente. Ele também tem poderes, mas é algo longe de ser parecido com o Super 11. E o anime, por ele ser antigo, tem muita referência de jogadores antigos. Tipo, o Tsubasa ele quer vir jogar no Brasil, porque aqui é onde tem os jogadores mais fortes. O goleiro da Alemanha no anime é completamente inspirado naquele goleiro gigante da Alemanha, o Oliver Kahn. Então tem bastante referência de jogador antigo também. E olha, é um anime que tem muitos episódios e muitas temporadas, mas se você tem algum interesse em assistir, eu aconselho a assistir o anime remake de 2018. Ele tem 52 episódios e uma nota de 7.46 no My Anime List. Mas a parte do Junior Youth Arc, que eu acho que eles deveriam ter um pouquinho mais de carinho, saiu com a animação toda cagada, infelizmente. Bem estática pro que era pra primeira temporada. Porém, conforme vai passando os episódios ali, você vai se acostumando, então dá pra assistir. Esse próximo anime, ele tem uma história mais mística, mas também tem muito futebol e uma trama muito boa. O nome desse anime que eu tô falando é
Eiria no Kishi, um anime de 2012, bem antigo e que infelizmente não tem temporada nova. E eu também nunca vi material original, mas Eiria no Kishi se trata de um personagem principal no qual ele meio que desiste ali do futebol. Ele quer parar de jogar para virar aqueles manager do time, mesmo amando muito jogar futebol. Isso tudo porque o seu irmão mais velho era um prodígio que já jogava ali na seleção japonesa da idade dele, que eu não lembro se era sub-15 ou sub-19, mas então ele já tinha autoestima baixa porque ficava se comparando com o irmão dele, achava que nunca ia ser bom igual o irmão dele, porém o irmão dele pensava completamente diferente. Ele achava que ele era muito bom e que tinha faro pro gol, um verdadeiro centroavante. É daí que vem o nome do anime, Eiria no Kishi, tipo o cavaleiro da área. E o irmão prodígio, ele era meio campista, então ele meio que queria alguém pra complementar ele ali, pra receber os passes dele. E ele achava que o irmão dele era o único que entendia o futebol do jeito que ele via. E bom, você acha que o anime vai se desenrolar nisso, que sinceramente eu já acho que era uma premissa muito legal. Mas acontece algo meio inesperado. O que eu vou falar aqui agora é um pouquinho de spoiler, não necessariamente porque acontece no comecinho, mas eu acho que é mais impactante você ver no anime. Então se você tem o mínimo de interesse, já pula pro próximo da lista. Então, um acidente muda completamente o destino ali dos irmãos, pois o irmão prodígio, ele infelizmente morre e o irmão mais novo, ele precisa de um transplante de coração para ele não morrer. Então ele recebe o coração do irmão mais velho e ele é salvo por isso. Então com isso ele resolve honrar o irmão dele ali e voltar a jogar futebol. Ele muda de colégio e ele resolve seguir os passos dele mesmo e não do irmão prodígio dele. E pô, em meio a isso tem muita partida legal assim de futebol. Mostra algumas coisas de seleção também, da seleção japonesa. E também aparece a seleção japonesa feminina, a Nadeshiko Japan. Porque o anime ele foi lançado bem na época que elas tinham ganho a Copa do Mundo. E aparece a seleção japonesa porque a amiga do protagonista também é tipo uma jogadora prodígio. Então é muito da hora, ele trata de temas muito legais. Eu acho que é um dos meus animes de esporte favorito também. Tem todo aquele tema de superação e de você ficar mais forte, tudo aquilo que os animes de esporte abordam. Esse anime ele tem uma nota de 7.16 no MyAnimeList, e se você não conhece, procure conhecer, dá uma chance e assista, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. E é óbvio que esse aqui não ia poder ficar de fora da lista. Um anime de futebol que se tornou um dos mais conhecidos aí ultimamente. É claro que eu tô falando de Blue Lock. O termo ego, que tá vindo muito em meme hoje em dia, veio diretamente desse anime, pois nele é pregado que quanto mais ego um jogador tiver, melhor ele vai ser. Tudo começa com o protagonista, o Isagi. Bom, esse anime eu lembro o nome dos personagens. O Isagi, ele perde uma partida classificatória por culpa de um dos colegas dele e tipo, ele fica muito puto por causa disso. Nisso ele recebe uma carta para participar de uma espécie de treinamento, que o nome é Blue Lock. Chegando ali no local, ele descobre que só os atacantes foram chamados para esse treinamento. E ali eles querem ensinar todo mundo que tá ali a jogar de uma forma que eles pensem em ser egoísta, mas que marquem muitos gols. E a trama ela vai se desenrolando nisso. E tem um detalhe, tem tipo uma espécie de ranking para incentivar os jogadores a competirem entre si. E quem for eliminado ali do projeto nunca vai poder jogar pela seleção. É como ali se a carreira deles já tivesse sido fadada ao fracasso. E o Isagi ele vai tentando sobreviver a esse tipo de Battle Royale que tem. Realmente o anime ele é muito bom, eles dão ênfase em umas cenas que deixam o anime muito foda, abordam alguns temas também ali, alguns temas de superação e tudo mais. Mas na segunda temporada infelizmente aconteceu uma coisa que, pô, é algo que destrói aí muitos animes bons, que é a animação extremamente porca e estática. Coisa que num anime de esporte, cara, ela tem que ser fluida, não adianta. E ainda mais na segunda temporada de Blue Lock, que é tipo muito importante pra história. Na moral, me deixou muito triste ver a temporada tipo meio merda assim, com a animação meio bosta. Tiveram assim, sei lá, uns últimos 5 minutos extremamente bem animados, que foi o que salvou a temporada de ser um fiasco total, mas ainda assim, várias cenas do mangá que mereciam ser bem animadas ficaram uma merda. Mas também teve cena que ficou muito foda, né, eu admito. Cara, não dá pra entender o que fizeram. Bom, mas ainda assim vale muito a pena assistir. A primeira temporada
temporada ela tem uma nota de 8.11 no MyAnimeList, uma nota muito alta. A segunda temporada ela baixou para 7.50. Tenho quase certeza que foi por causa da animação, porque é uma parte muito da hora da história. Bom, mas ainda assim é um dos meus favoritos e eu recomendo muito. E o último anime dessa lista é um anime que eu acho que o mangá dele já foi um bom concorrente de Blue Lock, porém é uma pegada totalmente diferente. A Oashi tem um mangá que foi extremamente popular no Japão, tendo só uma temporada de anime, infelizmente, mas felizmente a segunda temporada já tem uma prévia anunciada, mas ele é uma obra que vai numa pegada mais pé no chão, tipo o Days que eu falei agora há pouco. É um futebol mais real e também com bastante ênfase nas tramas dos personagens. O personagem principal, ele é um menino que vive no interior e que joga em um time lá, mas ele é extremamente bom e tem um faro muito bom para jogo. Ele é visto por uma espécie de olheiro do time japonês Tokyo Esperion. E o desafio do protagonista já começa aí. Sair da casa dele, da cidade do interior ali, deixar a família e os amigos para ir para Tóquio e ser um jogador profissional. Então o primeiro desafio dele é passar na peneira que rola ali se ele quiser entrar no time. E com o passar dos episódios ele vai se descobrindo em posições novas ali que ele pode exercer. Afinal, no outro time lá ele só sabia jogar de atacante. E pô, é muito legal como é representado o faro de jogo dele dentro do anime. A animação desse anime é extremamente boa, tipo, não deixa nada a desejar. Tem até um tipo de romance dentro do anime e pô, sempre deixa muito melhor. Ele também tem uma nota muito boa no MyAnimeList, sendo 8.15. Mas como eu sempre falo e repito aqui no canal, as notas elas não são parâmetro. Elas são só para complementarem o conteúdo aqui do vídeo. Veja por si mesmo o anime. E esse aqui realmente é muito bom, assim como os outros que eu falei. Mas cara, tem vários animes de futebol que são muito bons. Eu vou deixar aqui umas menções honrosas. E a primeira é Ginga to Kick-Off, que é um anime que traz coisas da vida real para dentro do anime. Por exemplo, o clube Tokyo FC é um time que realmente existe e ele tem dentro do anime. Eles trazem jogadores da vida real nesse anime. Aparece o Cristiano Ronaldo, aparece o Balotelli. Eu não lembro se o Neymar aparece ou se ele é citado. Aparece o Messi e tipo, o Messi é uma figurona lá, um cara todo bonzinho, todo fodão. É muito engraçado. Ele é bem legal também. Tem outro anime que é Sayonara Watashi no Kurama. Pelo nome nem parece que é um anime de futebol, né? Mas ele é um anime de futebol feminino. Esse é meio criticado e dizem que o mangá é bem mais da hora. Mas eu até que eu gostei do anime. Dá pra dar uma chance. Enfim, esses são os animes que eu recomendo pra você entrar no clima da Copa. Se tem algum que eu esqueci, comenta aqui embaixo pra eu saber. Não se esquece de deixar seu like e sua inscrição pra tá me incentivando a trazer mais e mais conteúdo sempre pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo.